Oi, gente, tudo bem com vocês? Entramos no 20º dia do calendário do Advento aqui no canal Ateliê da Vicky. Agora eu tô percebendo que realmente os dias estão acabando, falta só mais 4 vídeos pra gente terminar aqui no canal nosso calendário. Mas eu tô muito feliz com esse projeto, espero muito de coração que vocês estejam gostando do projeto também. E se você tá gostando desse projeto, eu acho que a melhor forma de você mostrar pra mim eu poder perceber daqui é deixando o seu like no vídeo, tanto nesse quanto nos outros vídeos que já saíram aqui no canal, que inclusive se você perdeu algum ou quer rever algum dos vídeos, tem playlist já separadinha no canal com todos os vídeos bonitinhos para vocês irem lá assistir. Se você não quer perder os próximos vídeos aí que vão sair desse calendário do Advento ainda, já deixa sua inscrição aqui no canal. Vamos começar mais um dia. Oi, gente, vamos começar mais uma receitinha aqui do calendário do Advento. E a receitinha de hoje é um anjinho, só que um anjinho no estilo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Então, a gente não vai fazer ele com a cor da pele, com uma roupinha. A gente vai fazer todo ele numa cor só, pra ele ficar um anjinho mais estilizado, um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. E aí, eu escolhi aqui esse tomzinho de azul, que é esse azul candy, na cor 2012, porque eu achei um azul bem bebê, um azul bem delicadinho. Você pode escolher a cor que você preferir. E aqui eu tô utilizando o corpinho base que eu utilizei para fazer o corpinho do Papai Noel e também da nossa Sagrada Família. Então, se você quiser ver a receitinha do corpinho base, é só você acessar o vídeo lá do Papai Noel, que eu vou deixar inclusive linkado aqui em cima para vocês, para quem ainda não assistiu e já quiser fazer primeiro o corpinho base para depois voltar a assistir aqui esse vídeo. Então, você pode ir lá. E aqui, a única diferença é que eu não finalizei o corpinho base, eu deixei ele aberto. Então, eu terminei aqui as carreiras retas com 18 pontos baixos, então eu não terminei de fechar. Eu fiz essas 6 carreiras e não fechei a peça porque a gente vai fechar esse anjinho de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu terminei aqui o meu último ponto da carreira. E agora eu vou seguir fazendo mais alguns pontinhos, porque a gente vai fechar o nosso anjinho nesse sentido aqui, ó, achatadinho assim. Então, eu quero que essa partezinha aqui da emenda dos fios, por mais que ela fique quase que a gente não consegue enxergar, eu quero que ela fique na parte de trás. Então, eu vou fazer mais alguns pontinhos aqui, só para na hora que eu fechar o trabalho, esse desencontro ali das nossas carreiras em espiral fique virado ali para trás. Então, vou fazer mais alguns pontinhos aqui. Aqui eu fiz uns 5 pontinhos. E eu vou ver aqui se essa medida já tá boa pra mim. Então, fiz 5 pontinhos a mais aqui, depois que eu terminei a carreira, e agora nós vamos fechar o trabalho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, ó. Tô aqui, fiz os 5 pontinhos a mais da carreira, agora eu vou passar esse fio aqui pra trás e fechar a minha peça, ó. Então, puxei o fio aqui pra trás e fechei a peça. Agora, como nós temos aqui 18 pontos baixos, nós vamos fechar pegando 9 pontos de um lado e 9 pontos do lado de lá. Então, a gente vai fechar aqui fazendo 9 pontos baixos. Então, eu vou pegar o primeiro pontinho que eu tenho aqui, ó. Então, eu entro aqui nesse primeiro pontinho do lado de cá que eu tenho e o primeiro do lado de lá que eu tenho. Então, peguei um ponto de cada lado e aqui eu vou puxar o meu fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui. Aqui, nós temos que fazer 9 pontos baixos para fechar a peça. Então, eu pego aqui o próximo e o próximo aqui, um ponto de cada lado para fechar, e vou fazer meu segundo ponto baixo. Novamente, pego um ponto do lado de cá e um ponto do lado de lá. Confere se você tá pegando certinho os pontos, para não faltar ponto depois no final. Vou pegar mais um. Então, aqui, o quarto ponto, um do lado de cá e um do lado de lá. Fiz meu quarto ponto baixo. E agora, eu vou dar uma pausa, porque eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui no corpinho do anjo. Aqui, eu não vou pôr muito enchimento, porque eu não quero que ele fique com muito enchimento. A ideia é ele ficar aqui só um pouquinho assim preenchido. Então, eu vou auxiliar aqui com a pinça. Lembrando que esse corpinho base, a cabecinha fica isolada aqui, né? Da maneira que a gente faz. Então, se você já fez o seu aí, ou já assistiu o vídeo do Papai Noel, você já sabe como que a gente faz. Então, esse enchimento fica só aqui na parte do corpinho. A parte da cabeça já tá preenchida e fechada. Então, não preciso preocupar em colocar enchimento ali na cabeça mais agora. Então, coloquei um tantinho aqui de enchimento. Lembra de pôr antes de fechar a peça, né? E agora, eu vou voltar fazendo aqui pontos baixos. Então, vou, de novo, pego um ponto
da frente e um ponto lá de trás. Vou fazer agora aqui o 5º ponto baixo, ponto da frente, ponto de trás. 6º ponto baixo. Se você quiser pôr um pouquinho mais de enchimento, agora é o momento, porque depois a peça vai ficar, o furinho aqui vai ficar muito pequeno. Pra mim já tá bom, então não vou colocar mais. Aqui, vou fazer o 7º ponto, ponto da frente, ponto de trás, faço o 8º ponto, e agora o 9º ponto, a gente pega bem nesse biquinho aqui, ó, que daí eu consigo pegar um pontinho de cada lado ali. E aqui eu finalizo fazendo o meu 9º ponto baixo, e eu posso cortar esse fio e tirar aqui. E finalizei o anjinho. Então, o meu intuito é ele ficar assim mesmo, ó, gente. Aqui mais fininho, não muito gordinho, ó. Então, eu coloquei pouco enchimento. E a cabeça eu deixei bem cheinha, que eu enchi na hora que eu tava começando ali a parte do início do corpinho. Então, essa emendinha aqui, ó, dos fios ficou pra trás, por mais que ela não é tão evidente, eu deixo ela pra trás pra ficar o trabalho bem bonitinho. E esses pontinhos que eu acabei de fazer aqui, viradinhos pra frente. Agora, aqui, essa linha que ficou, que sobrou, a gente só entra com ela aqui, ó, nesse pontinho aqui, trago aqui pras costas do trabalho. Você puxa devagar pra não deformar ali o último ponto. E agora, aqui eu vou fazer um arrematezinho, só pra deixar preso. Então, eu entro na carreirinha de baixo, saio na mesma que eu tô ali. Puxo, formando uma argolinha, entro aqui dentro, dando um nozinho. E agora, volto com um nozinho pra dentro da peça. Então, entro no mesmo buraquinho. Saio ali em qualquer lugar até entrar com um buraquinho ali pra dentro. Agora, esse fio aqui a gente pode cortar. E agora, nós vamos fazer aqui o detalhe das asas desse anjinho. E agora, a gente vai começar a fazer a asa do nosso anjinho. Lembrando que aqui eu vou fazer na cor branca, mas você pode fazer da cor que você quiser. Pode fazer ele todo azul, pode fazer colorido, pode fazer no off-white, ou até mesmo com fio pelúcia, vai ficar bem bonitinho. Mas eu vou acabar usando aqui o branco, que é o tradicional. Então, eu vou começar fazendo um anel mágico e eu vou deixar uma ponta um pouquinho maior aqui antes de eu começar o anel mágico, que depois vai facilitar aqui o trabalho. Então, eu cruzo a linha, trago aqui pra frente dando uma voltinha, prendo, gosto de tirar aqui essa linhazinha de dentro. Agora, aqui, nós vamos começar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pular a última correntinha e vou voltar aqui na próxima, fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai prender essas correntinhas dentro do anel mágico com um ponto baixíssimo. Então, presta atenção. Agora, eu vou pegar e vou passar por baixo dessas 2 linhas aqui e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, agora eu vou virar o meu trabalho, ó. E aí, eu viro e vou começar a trabalhar do outro lado. Então, eu vou pular o último ponto que eu fiz, que foi um ponto baixíssimo, e vou voltar trabalhando nas alcinhas de trás do ponto. E aqui, eu vou fazer 4 pontos, ó. Então, na alcinha de trás, vou fazer 4 pontos em BLO. Então, alcinha de trás, 2, 3 e 4. E agora, eu vou fazer daqui mais 2 correntinhas. Então, 1 e 2. Novamente, eu vou virar o trabalho, eu vou pular a última correntinha que eu fiz e vou voltar também só em BLO, trabalhando aqui agora 5 pontos baixos. Então, faço aqui 1, só na alcinha de trás, 2, 3, 4 e 5. Foi relembrando, mas só para vocês já saberem que todos os pontos que a gente for trabalhar aqui vão ser pontos baixos em BLO. Então, terminei aqui essa carreira com 5 pontos baixos, agora eu volto novamente dentro do anel mágico, então eu tenho que passar por debaixo das 2 linhas aqui e prendo com ponto baixíssimo. Aí, depois do ponto baixíssimo, novamente, eu viro o trabalho, você segura aqui o anel mágico também para auxiliar, para ele não ficar te atrapalhando. E, novamente, nós pulamos o ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer e a gente volta agora aqui fazendo em BLO. Os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4
e 5. E a gente vai sempre repetindo também essa sequência até o momento que a gente chegar aqui na última carreira da nossa asa. Então, novamente, aqui eu vou fazer as 2 correntinhas, vou virar o trabalho, pulo a última e venho fazendo novamente pontos baixos. Agora, a gente vai ficar aqui com 6 pontos baixos nessa carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, eu vou prender aqui dentro do anel mágico com ponto baixíssimo. E agora, vai ser a última vez que a gente vai repetir esse processo. Então, prendi com ponto baixíssimo, eu vou virar aqui o trabalho. Eu pulo o ponto baixíssimo que eu fiz, entro aqui no próximo, fazendo 6 pontos baixos em BLO. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, as 2 correntinhas e vou finalizar agora a última carreira. Então, eu viro o trabalho, pulo a última alcinha e venho nas alcinhas de trás agora trabalhando 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que a gente repete tantas vezes, a gente pega o jeito que nem percebe mais que tá fazendo. Então, aqui a gente terminou o primeiro lado da asa e agora a gente vai já continuar direto para fazer o segundo lado da asa. Então, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo, então, eu entro aqui debaixo das 2 linhas e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma alongadinha e eu vou fechar um pouquinho só esse anel mágico, porque senão depois fica muito difícil de fechar, porque ele fica bem ali apertado aqui, sabe? Então, eu vou puxar já um pouquinho, quanto maior ficar esse fio, mais fácil para eu puxar depois. Se ficar um fiozinho aqui muito curto, a gente não vai conseguir puxar. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar o outro lado da asa e a gente vai fazer o trabalho inverso, vamos dizer assim, do que a gente fez aqui. Porque a gente vai começar pela parte de cima. Então, aqui, eu vou começar fazendo as 7 correntinhas. Só que eu vou fazer essas correntinhas bem folgadas, porque eu já vou mostrar pra vocês. Então, ó, eu deixo essas correntinhas bem folgadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu vou fazer mais uma, que é a 8ª, porque é a correntinha ali que eu vou pular pra voltar trabalhando aqui nas outras. Então, como eu terminei com 7 pontos baixos aqui, eu faço 8 correntinhas pra eu pular a última e ficar com 7 pontos aqui também. Eu fiz as correntinhas bem folgadas, porque eu vou trabalhar nessas alcinhas de trás da correntinha. Então, as correntinhas de frente são essas aqui. E as costas da correntinha tem essa alcinha que a gente chama aqui de terceira alça, ó, essas barriguinhas aqui. Então, eu vou trabalhar nessas alcinhas para que o meu trabalho fique com o mesmo aspecto do lado de cá e do lado de lá. Se você quiser continuar trabalhando aqui normalmente, pegando as alcinhas da correntinha, como a gente sempre faz, não tem problema. A única diferença é que vai ficar um pouquinho diferente essa parte de cima aqui do seu trabalho, mas se isso não te incomodar, não tem problema. Então, eu vou pular aqui a primeira barriguinha, né, a primeira alcinha que eu tenho ali, e vou entrar aqui na próxima, ó. Então, eu entro nessa barriguinha aqui. Se você fizer a correntinha muito apertada, você não vai conseguir trabalhar nessa alcinha aqui. Então, por isso que eu falei pra gente fazer essas 7 correntinhas mais folgadinhas. Então, tem que fazer 7 pontos baixos, ó. Fiz ali 1, 2, entrando aqui na barriguinha, ó, na terceira alça das correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7, que tá bem aqui, ó. Ela fica mais folgadinha mesmo, porque é a primeira que a gente fez. Terminei, então, aqui esses 7 pontos. Eu volto, então, aqui dentro do anel mágico, ó, e faço o ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar o trabalho, vou pular esse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer e, novamente, sempre em BLO agora aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terminei aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. E agora, eu pulo essa correntinha que eu acabei de fazer e volto aqui fazendo em BLO 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto dentro aqui do anel mágico, pegando as duas linhas, ó, pra ficar certinho o trabalho, e prendo aqui com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, eu viro o trabalho, pulo o ponto baixíssimo que eu acabei de fazer e venho aqui agora, sempre em BLO, e vou fazer 5 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5.
faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a última correntinha que eu fiz e vou entrar aqui também na alcinha de trás, fazendo 5 pontos baixos em BLO. 2, 3, 4 e 5. Volto aqui dentro do anel mágico, pegando as duas linhas, ó, fazendo ponto baixíssimo. E agora, a gente vai terminar a última sequência aqui, a última repetição. Então, eu viro o trabalho, não trabalho no ponto baixíssimo que eu fiz ali agora, eu pulo ele e entro aqui no próximo fazendo 4 pontos baixos em BLO. 1, 2, 3 e 4. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha e agora 4 pontos baixos em BLO de novo. 2, 3 e 4. E aqui eu terminei a minha asinha, eu vou só finalizar fechando aqui, ó, com ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Então, passando pelas duas linhas aqui, ó. Passo por dentro, fazendo ponto baixíssimo. Já vou aproveitar para cortar essa linha, deixo um pedacinho maior para costurar. Vou tirar aqui do trabalho e agora eu vou puxar o meu anel mágico. E aqui que você precisa tomar cuidado de ter deixado um pedacinho maior de fio ali, para agora que a gente for puxar, facilitar. Porque como fica bem apertadinho ali, a gente precisa puxar bem para ficar bem fechadinho aqui. E estamos aqui com o nosso parzinho de asinhas pronto, nossas asinhas já estão finalizadas. E aqui, ela não tem frente e verso, né? Tanto faz, porque como a gente trabalhou sempre em BLO, as carreirinhas, é justamente para já dar esse efeito de não ter frente e verso, já que as asinhas do anjo aparecem tanto de frente quanto de costas. Então, agora com essas linhas aqui, se você não for costurar, você vai esconder elas pelas costas aqui do trabalho, ou nessa parte que vai ficar mais escondidinha, quando a gente coloca aqui no anjinho. E se você for costurar, você esconde só o fio aqui do anel mágico e o outro fio você deixa pra gente utilizar ele na costura. Eu ainda não colei aqui os elementos do anjinho, mas só pra mostrar uma ideia aqui pra vocês, que é quem quiser colocar uma auréola aqui no anjinho, ó. Eu usei aqui o fio Encanto Slim e eu fiz simplesmente um anel mágico e coloquei 16 pontos baixos dentro dele. É a mesma técnica que eu utilizei para fazer a auréola do Menino Jesus, da Sagrada Família. Só que o do Menino Jesus eu fiz com 12 pontos baixos, se eu não me engano, dentro do anel mágico. E aqui eu fiz com 16. E a gente fecha deixando formar esse círculo aqui no meio. Então, a gente vai fechando aos poucos, deixando formar esse círculo bem certinho aqui no meio. E aí, ele vira uma auréola redondinha, bem bonitinha. Então, é uma opção para colocar aqui, ó, na cabecinha do anjo. Eu acho que vai ficar bem bonitinho, bem legal também. E aqui, antes de acrescentar os detalhes, eu quero mostrar umas ideias para vocês. Eu vou utilizar aqui o fio Encanto Slim para fazer um bordado de coração aqui no corpinho do nosso anjinho. Então, essa é uma ideia que a gente pode fazer. Você pode bordar também da cor branca, da cor vermelha, da cor que você preferir. E a outra ideia é a gente colocar letrinhas aqui para personalizar o anjinho. Eu não tenho todas as letrinhas aqui, inclusive nem tenho nenhuma letrinha com o meu nome, mas eu vou utilizar aqui essas umas só para mostrar para vocês. Ele é pequenininho, então vai ter que ser um apelido ou só a inicial mesmo. Dá para você colocar as letrinhas e formar o nominho aqui de alguém, ou até mesmo as iniciais, né, com sobrenome e tal. E aqui, olha que lembrancinha bonitinha para um batizado, para uma primeira eucaristia. Para um primeiro aninho de aniversário. Olha que belezinha, gente. Fazer personalizado aqui com o nome do bebê, com as iniciais também. Eu acho que vai ficar uma gracinha. Outra ideia é você também colocar a letrinha bem aqui no centrinho, ó, do corpinho, ao invés de fazer o bordado. Olha que bonitinho que fica também. São diversas opções aí e para lembrancinha é uma ótima ideia porque é uma peça muito rapidinha e muito fácil de fazer. Eu vou fazer então aqui o bordado do coração. Recadinho rápido para vocês aqui, esse é o Casal Noel, para quem tá acompanhando a série de Natal do canal, com certeza já viu eles decorando aqui o cenário. Essa é a versão com roupinhas tradicional e a que tá no cenário é a com versão de roupinhas de verão. E o recado, na verdade, é uma ótima notícia para quem quer adquirir o PDF dessas duas versões do Casal Noel. Durante toda essa temporada do calendário do Advento, o PDF do Casal Noel está com valor promocional, então se você tem interesse em adquirir, acesse o link que tá aqui na descrição. Então, vou começar aqui o bordado, eu separei bem o meio aqui do corpinho. E eu vou entrar, então, aqui com a minha agulha aqui, no pontinho do meio, e vou sair um pontinho pro lado, uma carreirinha para cima. Então, puxo o fio
e deixo uma pontinha aqui sobrando. Agora, eu vou repetir esse processo mais uma vez, então, vou voltar ali no mesmo buraquinho e sair de novo. Porque eu vou passar esse fio nessa diagonal 2 vezes. A gente vai bordar como se fosse um V aqui, pra formar o coração. Então, vou voltar mais uma vez aqui, e agora, eu já vou entrar e sair do lado de cá, pra fazer o outro lado do coração. Então, volto aqui. Aí, você ajeita os fios, e agora, a gente vai fazer de novo esse processo. Vou passar aqui uma vez. E agora, na segunda vez, eu já vou fazer um nozinho ali pra esconder o fio e arrematar. Então, aqui, eu vou utilizar um pouquinho de cola pano, porque essa linha em específico que eu tô usando, ela é muito escorregadia e muito lisa. Então, se eu der um nozinho, às vezes ele pode se desfazer e aí estragar aqui o meu bordado. Então, eu vou fazer esse processo porque eu tô usando esse fio. Se você estiver utilizando fio amigurumi ou outro tipo de fio, não precisa desse processo. Então, preciso passar a última vez aqui, ó. Eu terminei esse lado do coração com uma passada só. A segunda passada é quando eu vier aqui pra baixo e vou encontrar o meu outro fio ali. Então, eu vou fazer aqui um nozinho bem aqui próximo à quina do meu coração, ó. Pra esse fiozinho já ser ali a segunda passada minha. Então, eu começo aqui, faço o primeiro nozinho. E antes de fazer o segundo nozinho, eu vou deixar um pinguinho só de cola, bem pouquinho, ó, pra esse nozinho grudar ali e não se desfazer. Isso porque eu estou utilizando esse fio, que é o fio Canto Slim, que ele é um fio muito liso. E aí, o nozinho, ele se desfaz com facilidade. Então, eu vou fazer agora o segundo nó. E aí, esse segundo nó vai ficar ali, bem em cima desse pinguinho de cola que eu coloquei ali. Aí, eu posso apertar. Agora, eu vou voltar, né, com essas pontas aqui. Vou voltar aqui no mesmo buraquinho e sair lá pra trás pra esconder agora esse nozinho que eu acabei de dar. E aí, o nozinho fica escondido lá pra dentro, como ele já tá com a cola, ele já fica arrematado. E aí, não tem perigo desse nozinho se soltar, nem o nosso bordado se desfazer. Então, vou pôr essa outra ponta lá pra dentro do corpo também. E corto aqui esses fios. E aqui ficou pronto o bordadinho de coração, olha que belezinha. Lembrando que aqui você pode pôr a miçanga com a letrinha, você pode bordar também a letrinha inicial de alguém que você vai presentear, ou até mesmo se for uma lembrancinha com a inicial do aniversariante ou do batizando. Fica muito bonitinha, uma ideia bem legal. Eu vou colar agora aqui com vocês as asas. Eu vou utilizar a cola de silicone, mas você pode usar essa cola pano também, a cola que você preferir. E eu vou deixar esse lado aqui virado, então, para frente, vamos dizer assim, do anjinho. Então, esse lado que aparece as cabeças do ponto vão ficar viradas para trás. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de cola, bem no meio da asa. No meio e um pouquinho só nas laterais, que eu não quero que ela fique totalmente presa. Quero que ela tenha um pouco de movimento. Então, eu vou deixar aqui esse lado em contato aqui com o anjinho. Eu olho sempre de frente para centralizar, para ver se tá tudo certinho. E estando tudo certinho, eu mantenho agora aqui, olho de costas também para ver se tá tudo certo. Eu mantenho segurando aqui, pressionando essas asinhas por 1 minutinho, mais ou menos, até eu garantir que ela vai ficar bem colada. E se você for costurar, aí é o processo de costura normal, não tem segredo. E o nosso anjinho com as asas fica assim, uma belezinha, né, gente? E claro, se você quiser deixar ele assim também, você já pode deixar, é uma opção. Mas aqui eu vou colocar, então, a auréola com vocês. Vou só mostrar como é que eu faço aqui. É o mesmo processo que eu fiz no Menino Jesus, mas eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Então, aqui eu posiciono na cabeça do anjinho. Lembrando que você pode pôr assim também, ó. Colocar atrás aqui em pezinho, mas eu vou optar por colocar ela assim mesmo, aqui em cima coladinha. Então, eu centralizo bem ali, mais ou menos no anel mágico, né, um pouquinho mais pra frente. Eu vou colocar 2 alfinetes pra essa auréola não correr. Então, eu vou colocar um do lado de cá e o outro do lado de cá. Aí, eu observo bem se ficou certo
E aí, eu vou pegar aqui uma das pontas que ficaram aqui atrás e eu vou prender só pra ajustar essas pontinhas aqui, porque depois eu vou colar ali a auréola. Então, eu vou passar aqui, pegando um pontinho, ó. Então, passei aqui por baixo pegando um pontinho. Levei essa ponta próxima a esse outra pontinha de fio que eu tinha aqui. E aqui eu vou fazer um nozinho. Esse nozinho eu não vou passar cola, porque como a auréola vai ficar colada, esse nozinho aqui é só simbólico. Então, não tem problema. Aí, eu vou pegar as pontas aqui do fio. E aqui, bem no mesmo espacinho, ó, que eu saí ali com a agulha, eu volto pra esconder esse nozinho. Daí, eu puxo aqui. E aí, você puxa aqui o fio e o nozinho fica escondido lá pra dentro, ó. Agora, eu posso soltar esses alfinetes. Posso cortar esses fiozinhos aqui também. E agora, eu vou colar aqui a auréola. Eu vou usar também aqui a cola de silicone, você pode usar a cola que você preferir, né? Desde que seja uma cola adequada para esse trabalho. E eu venho passando bem pouquinho aqui, para não ficar feio. E lembrando de deixar a parte direita virada para cima. Aí, na hora de você colocar aqui na cabeça, posicionar, confere se tá certinho, se tá reto. Pressiona por uns segundinhos aí, um minutinho, e depois a gente coloca os alfinetes e deixa secando mais um tempo, pra garantir que vai ficar bem sequinha essa cola no lugar. Tá finalizado aqui o nosso anjinho, olha que belezinha que fica, que ótima ideia tanto pro Natal quanto pra você utilizar aí nas suas encomendas, vender pros seus clientes, dar de ideia pra ser lembrancinha. Trouxe uma outra opção aqui também, gente, eu encontrei esse botãozinho aqui bem pequenininho de coração nas minhas coisas. E dá pra você colocar aqui também, ó, colar ou costurar, né? Aqui no meinho, olha que gracinha que fica. Dá pra fazer de diversas cores do anjinho também. E aí, eu trouxe aqui a opção pra ele ser um enfeitezinho de árvore, né? Então, a gente coloca esse cordãozinho aqui. Eu usei o mesmo tom de dourado pra ficar tudo combinando. Mas você pode usar aquelas outras argolinhas que eu tenho mostrado nos vídeos aí também pra vocês. Esse anjinho aqui também é uma ótima ideia pra usar de enfeite de carro no retrovisor. Fica muito bonitinho, você pode colocar 2 cordõezinhos de correntinha aqui, saindo da cabeça dele, aí a pessoa amarra no retrovisor do carro, fica muito bonitinho. Então, essa é a ideia principal, que é ser um enfeitezinho de árvore. Além disso, você pode fazer também chaveirinho, é uma ótima ideia, então trouxe até uma argolinha só pra simular e mostrar aqui pra vocês, ó, como que ele fica de chaveirinho também. Fica muito legal também. Lembrando que você pode personalizar aqui os bordados, colocar miçanguinha com letra. É uma peça muito versátil, que você pode vender bastante para os seus clientes em grandes quantidades, né? Vender várias unidades para uma mesma pessoa. Espero que vocês tenham gostado do resultado final do nosso anjinho. Gostei muito de fazer ele. Achei uma opção muito versátil, principalmente pelas personalizações que dá para fazer aqui nele de cor, de nome, de bordado. E de utilidades também que ele tem. Então, inclusive, me conta aqui nos comentários, se você for fazer o seu anjinho, como que você vai usar ele, aonde que você vai colocar. E se você gostou dessa receitinha também, já deixa o seu like, pra eu saber que você curtiu o vídeo, pra ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Continua acompanhando aqui o canal, porque ainda tem vídeo do calendário do advento pra sair. E também sempre vão ter vídeos novos por aqui, de tutorial, de vlogs, de vídeos sobre amigurumi. Então, se você gosta de amigurumi, de crochê, continue acompanhando aqui o canal, se inscrevendo. E amanhã tem mais um vídeo e eu espero você aqui novamente. Tchau!